Nesta aula vamos aprender a utilizar a função PROC-V. A função PROC-V procura um determinado valor numa região selecionada. Esse valor sempre será procurado na primeira coluna da esquerda e essa coluna deve estar organizada em ordem crescente. Vamos entender melhor o funcionamento dele na prática. Vamos imaginar que nessa região superior eu queira trazer os dados de alguns atletas. Mas eu só teria, por exemplo, um número da matrícula do atleta. Então eu forneceria o número da matrícula neste campo. Automaticamente, através do PROC-V, este campo, este e este seriam preenchidos. Para isso, basta colocar PROC-V nestes campos e aqui vai ser somente um campo em branco que eu devo digitar o código. Vamos imaginar a situação. Eu digitando 3 neste campo, ele vai trazer nesta coluna o atleta matrícula 3. Neste campo também vou trazer o sexo da mesma matrícula e idade também da mesma matrícula. Vamos fazer isso na prática. Igual PROC-V, vou selecionar esta célula, pois nela está o valor procurado. Lembrando que o PROC-V sempre vai procurar na primeira coluna da esquerda e essa coluna deve estar organizada em ordem crescente. Veja bem, então o valor procurado é o valor da matrícula. Esse valor vai ser procurado nesta coluna. Após o valor procurado, eu tenho que colocar o ponto e vírgula para entrar com o próximo argumento. O próximo argumento é qual é a matriz ou tabela onde ele vai procurar este valor. Vou selecionar essa região. Por que eu selecionei a região toda se ele procura somente na primeira coluna da esquerda? Ele vai procurar, mas os campos que eu preciso são os demais campos. Posso não selecionar todos os campos, como por exemplo, quero apenas a idade, eu poderia selecionar somente até a coluna da idade. Veja bem, então automaticamente ele já preencheu. O valor procurado é o que está no A2, ele vai procurar o A2 nesta primeira coluna, ok? Que é a matriz tabela, ponto e vírgula novamente, e agora ele quer saber qual o número índice da coluna. Então veja bem, ele vai procurar nesta região, veja que ela já está contornada, ele vai procurar pelo valor que está no A2, na primeira coluna, e agora ele quer saber qual o índice da coluna. Dessa região que eu selecionei, o nome está em qual coluna? Primeira coluna, o nome está na segunda coluna. Então eu coloco o número 2. Colocando o número 2, ele vai procurar aqui o número da matrícula. Quando encontrar o número da matrícula, ele traz o que está na coluna 2. Nesse caso, nós estamos falando sobre a matrícula 3, vai trazer o que está na coluna 2, que é o nome Gisele. Bem, depois disso, nós temos o procurar intervalo. Ao digitar ponto e vírgula, ele já me mostra duas opções. Eu quero uma correspondência aproximada ou eu quero uma correspondência exata. Veja bem, essa correspondência aproximada, você vai estar passando para o PROC-V a seguinte informação. Se você não encontrar o 3, pode trazer um valor aproximado. Se você escolher falso, você está informando para ele que se ele não encontrar o valor procurado, ele deve emitir um erro ou algo do tipo. Ele não pode trazer outro valor. Veja um exemplo. Eu digito o número 3. Se eu coloco uma correspondência aproximada e não tiver o atleta de número 3, ele vai trazer as informações do atleta de número 2. Isso vai nos causar algum problema. Então, neste caso, eu preciso que seja realmente o número 3. Vou escolher correspondência exata. Ele vai preencher automaticamente com a palavra falso, fecho o parêntese, está finalizado o PROC-V. Ao pressionar o Enter, ele vai trazer o nome do atleta que está na matrícula 3. Ok? Veja bem, agora, o sexo, nós vamos proceder da mesma forma, com apenas um diferencial. PROC-V. Qual é o valor procurado? Continua sendo a matrícula. Qual é
a matriz tabela continua sendo a mesma região. Ok? A única coisa que vai mudar é o número índice da coluna, pois quando encontrar o nome do atleta, eu quero que traga o sexo. O sexo está na primeira, segunda, terceira coluna. Digito 3, a hora que ele encontrar o número 3, vai trazer, obviamente, o que está na terceira coluna, que é o sexo feminino. Ponto e vírgula, vou informar falso, ou seja, eu quero uma correspondência exata. Ele tem que achar o número 3, outro valor não serve. Feito isso, fecho o parêntese, Enter. Veja lá, matrícula 3, trouxe o que está na segunda coluna, Gisele. Trouxe o que está na terceira coluna, que é o sexo feminino. Mais uma vez, coloque V, valor procurado, número de matrícula, região sempre a mesma. Mais uma vez, o que vai mudar é qual a coluna. Agora a coluna da idade vai ser qual? Essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Então coloco o número 5. Mais uma vez, opção falso, duplo clique, fecho parênteses, Enter. Então aí está. Para a matrícula 3, os dados são esses. Se eu digitar matrícula 1, pressionando Enter, ele executa toda a procura de novo. Veja bem, encontrou 1, trouxe que está na coluna 2, que é o nome, coluna 3, etc, etc. Vamos aqui digitar um outro número e ele vai preencher novamente.